Moser. Agora sim, tá liberado aqui, Moser, Rádio Eldorado aqui de Criciúma. Falando um pouquinho sobre esse empate, né? Acabou repercutindo antes da partida uma declaração que você deu aí, que chegaria aqui no Heriberto Wilson e venceria o Criciúma, iria ganhar do Criciúma, e hoje aqui acabou empatando. Quase teve a possibilidade no começo da partida, né? Um gol anulado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa noite. Não, vamos esclarecer esse mal entendido. O contexto dessa minha declaração foi o seguinte, que pós o jogo do Grêmio, assim, nós fomos muito contestados, né? Eu fui contestado, os jogadores foram contestados, e o que eu falei foi o seguinte: se nós ganhássemos do Criciúma e ganhássemos do Náutico, aquela hostilidade por parte dos nossos torcedores, elas voltariam de uma outra forma. Foi essa, o contexto da minha resposta foi essa. Então talvez pegaram só uma parte do que eu falei e deram a conotação que eu, não, mas em nenhum momento, pelo contrário, assim, eu respeito muito o clube, respeito o Tencati. O Tencati é um colega de trabalho e é um amigo que eu tenho no futebol. Então, de maneira alguma, assim, eu faria uma declaração para menosprezar, enfim, ou falar que nós iríamos. Não, é óbvio que nós viríamos aqui para vencer o jogo, mas em nenhum momento o contexto da minha resposta foi esse. Falando do jogo, assim, eu saio bem satisfeito. Talvez tenha sido o melhor jogo da minha equipe sob o meu comando. Assim, eu particularmente não gosto de falar da arbitragem, porque quando se fala de arbitragem, você sai daquilo que realmente importa dentro do jogo, e pode parecer uma muleta, tal, mas é inevitável não falar da arbitragem. O VAR, teoricamente, é uma coisa que veio para ajudar o futebol, mas particularmente para nós ele vem atrapalhando e muito, né? E eu vou citar alguns episódios, né? Nós fizemos 2-0 contra o Cruzeiro no meu segundo jogo. A televisão deu o gol e foi gol, e o VAR não deu gol. Então, aí nós fizemos o 1-1 contra o Bahia, que tinha meio ombro impedido. Me ajuda, tem mais episódios do VAR. Sport, né? Um gol legítimo que foi anulado, e um gol legítimo, né? No dia de hoje, assim, eu fui perguntar pro Rodolfo, qual que foi a falta que o Madison fez? Não, ele acerta o rosto do jogador do Criciúma, impedindo que ele roube a bola, mas não tem como ele roubar a bola. Ele tá 1,5 metro atrás do Madison. E o Madison faz o gesto. É que o Rodolfo provavelmente nunca jogou futebol, então ele não vai entender que o futebol é um jogo de contato. E quando ele faz o gesto para fazer o gol, automaticamente ele tem os dois braços, ele vai usar o movimento do braço para se equilibrar e fazer o gol. Então, assim, ele não pode anular o gol da forma que foi. Com todo o respeito aí, o Criciúma tem um baita time, tem feito uma grande campanha, vai subir de novo para a Série A do estadual, não tenho dúvida disso. Então, mas nós fizemos um gol legítimo, legítimo. O que o Rodolfo, e a maneira que ele se dirige aos nossos jogadores é um absurdo, um absurdo. Isso aí eu tenho que falar também, porque tudo é a forma que você se dirige ao jogador. O jogador é muito fácil de você conduzir um jogo, é só você se dirigir a ele respeitosamente, e você leva o jogo do jeito que você quer. O problema é que o Rodolfo ele não conduz o jogo dessa forma, né? E ele acaba irritando o nosso jogador. Tomamos um cartão. O cartão que ele deu para o Maurício, assim, eu preciso falar para vocês, o cartão que ele deu para o Maurício só falou assim: Rodolfo, tem como o Tencati colocar um colete porque ele está com a mesma cor de uniforme dos jogadores do Criciúma e está me atrapalhando? Foi isso que ele foi falar. Ele nem ouviu o que o Maurício ia falar e deu o cartão amarelo, pô. Então, assim, ele tem que entender o seguinte: ele não é o protagonista do jogo. Eu não sou o protagonista, o próprio Tencati, o protagonista são os jogadores. Eles são os protagonistas do futebol. Eles sempre foram e sempre vão ser. Nós somos os facilitadores do processo, nós não somos protagonistas de nada. E talvez ele não tenha entendido isso, mas ele só tem 35 anos. Ele é bem jovem, provavelmente com a experiência aí, com o passar dos anos, ele vai aprender isso. Mais uma rodada sem vitória, sem o Guarani conseguir vencer. Nós vencemos o jogo, né? Nós vencemos o jogo. Nós fizemos 1-0, um gol legítimo. Provavelmente a história do jogo seria outra, porque a partir do momento que você sai ganhando com 4 minutos de 1-0, muda totalmente a estratégia do jogo. Nós íamos baixar um pouco mais e sair em contra-ataque. É óbvio que o Criciúma ia ter que atacar com 6, às vezes com 7 jogadores, ia nos deixar espaço para contra-atacar. Então, assim, eu particularmente, nós fizemos um gol legítimo. É óbvio que me incomoda, né? Eu nunca fiquei tanto tempo sem vencer um jogo, mas, assim, os episódios, infelizmente, nesse caso, ele foi favorável, porém a arbitragem, na minha opinião, tirou um gol legítimo nosso hoje. E vencer aqui não é fácil, pô. Não é fácil. Principalmente da maneira que nós conduzimos o jogo, a maneira que nós jogamos, nós fizemos, na minha opinião, um grande jogo. E fomos penalizados novamente pela arbitragem. E eu sou um cara que dificilmente fala de arbitragem, mas é inevitável não falar dela
no episódio que foi hoje. A sua equipe ganhou reforços, né? O que dizer dos estreantes da noite de hoje? Assim, o Richa é um jogador bem importante, o Gênesis dispensa comentários, né? É um centroavante que vai, na minha opinião, vai chegar a 2 dígitos até o final do campeonato. Eu vou cravar que ele vai fazer pelo menos 10 gols até o final dessa Série B. O Richa entrou muito bem, o Mike entrou fora de posição, mas também entrou muito bem. Nós temos mais 2 jogadores para estrear, né? O Bruno e o Ivan. Então, assim, eu saio bem satisfeito com o desempenho. Apesar de nós não termos vencido, o desempenho te dá perspectivas de coisas melhores. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos voltar a vencer. Nós temos um jogo bem difícil em casa, né? Contra o Náutico também vai ser um jogo de 6 pontos novamente. Mas eu tenho certeza que com esse desempenho, o grande desafio agora é manter o nível desse desempenho para as próximas partidas. Aí, portanto, obrigado. Como entrou em pauta a questão da arbitragem, os árbitros acabaram fazendo um processo de treinamento lá. Você sentiu alguma diferença depois desses treinos do árbitro? E também sobre o posicionamento do Rodolfo hoje, que ele acabou atrapalhando ali algumas jogadas, umas 2, 3 vezes. Assim, vamos pegar os episódios do jogo, né? Teve uma falta que o Isaac saiu para ser atendido, teve que cruzar o campo para voltar, né? Teve a mesma coisa com o jogador do Criciúma. Do lado que ia bater o lateral, ele deixou o jogador voltar e desenhou um contra-ataque importante para o Criciúma. Então, o critério é essa reciclagem que eles fizeram. Assim, particularmente, eu não vi impacto nenhum assim, na qualidade da arbitragem. Assim, eu não quero me estender muito com relação a isso, porque assim, nós temos muitos jogos pela frente, e a gente fica receoso que enfim, possa acontecer algum tipo de coisa, enfim, mas eu particularmente assim, eu fico bem incomodado com o que aconteceu hoje, porque são 2 pontos importantes assim, para a nossa classificação. E poucos times vão vir aqui e vão jogar como nós jogamos, ou vão vencer os jogos, né? Porque aqui joga, né, com o apoio da torcida, tem um time muito bem treinado, então é um jogo duro, é sempre duro jogar aqui, né? Então, são 2 pontos que fazem uma falta muito grande, né? Principalmente no momento que nós nos encontramos.